Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Continuando o nosso mini curso de Entity Framework Core, nesta semana nós veremos como definir relacionamentos um para muitos usando a Fluent API. Na maior parte do cenário do relacionamento um para muitos em um modelo que usa o Entity Framework Core, segue as convenções e não requer uma configuração adicional. Agora, quando o modelo não seguir as convenções ou quando você quiser ter as configurações definidas em um único lugar para facilitar a manutenção, você pode usar a Fluent API para configurar o relacionamento entre as entidades. Quando você usa a Fluent API para definir relacionamento, você aplica o padrão has_with, e isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Nesse padrão, o lado has ele é representado pelos métodos has_one e has_many, e o lado with é representado pelos métodos with_one e with_many. O método has_one e with_one ele é usado para a propriedade de navegação de referência, e o método has_many e with_many são usados para as propriedades de navegação de coleção. O que você faz? Você combina a utilização do método has com o método with para fazer uma configuração de um relacionamento válido. Dependendo do tipo de relacionamento, você vai combinar has_one com with_many, has_many com with_one e por aí vai. Nessa aula, como exemplo, eu vou usar um modelo com duas entidades. A entidade setor, que é a entidade principal ou pai, que tem as propriedades ID e nome, e a propriedade de navegação de coleção funcionário. E a entidade funcionário, que é a entidade dependente ou entidade filha, que tem as propriedades ID e nome e a propriedade de navegação de referência setor. Observe que eu não tenho uma chave estrangeira definida na entidade funcionário, que é a entidade dependente. Para mim fazer a configuração do relacionamento usando a Fluent API entre setor e funcionário, onde um setor possui muitos funcionários, eu vou definir um código lá no método onModelCreate usando uma instância de Model Builder e posso iniciar definindo a entidade pai, usar o método has_many combinado com with_one, definindo a propriedade de navegação funcionários e a propriedade de referência setor, aonde um setor possui muitos funcionários. Depois que eu fizer isso, eu posso aplicar a migração e ele vai me gerar as tabelas lá no banco de dados. Eu posso também definir esse relacionamento partindo da entidade filha. Nesse caso, eu inverto, né? Eu vou usar has_one, a propriedade de referência, with_many, a propriedade de navegação de coleção. Aplico a migração, vou obter o mesmo resultado. Detalhando mais o código, eu defino o método onModelCreating. Na minha classe de contexto, uso a instância de Model Builder, defino a entidade pai, has_many with_one. Um setor possui muitos funcionários. Ou posso também iniciar com a entidade filha usando has_one with_many, onde um setor possui muitos funcionários. Esses dois códigos vão obter o mesmo resultado. Nos dois, você vai perceber, quer você usa esse método ou esse método, o Entity Framework ele vai incluir uma propriedade que a gente chama de propriedade de sombra, com o nome de setor ID na entidade dependente, que é a entidade funcionário. E uma coisa interessante, ambas as abordagens vão gerar um relacionamento opcional. Isso vai fazer com que o comportamento padrão do Entity Framework Core vai ser que ele não vai executar nenhuma ação em relação à entidade dependente se a entidade principal for excluída. Ou seja, se você excluir setor, ele não vai fazer nada com funcionários. Na verdade, ele vai gerar uma exceção, porque nós estamos definindo uma configuração opcional. Se você quiser mudar e quiser definir uma configuração que gera um relacionamento obrigatório, você pode definir o seguinte código, usar o método isRequired. No final, isso vai tornar o relacionamento obrigatório. Neste caso, ele vai definir a chave estrangeira como não anulável e vai tornar o relacionamento obrigatório. No relacionamento obrigatório, quando você exclui a entidade principal, ele deleta em cascata as entidades dependentes. Se eu excluir um setor, ele vai excluir todos os funcionários daquele setor. Então vou abrir o Visual Studio 2017, eu criei um projeto novo, já defini as dependências, defini a entidade setor, como eu mostrei, a entidade funcionário e a minha classe de contexto, já defini os mapeamentos do DB7,
defini aqui o provedor de banco de dados que eu estou usando o SQL Server, já incluí as referências do Entity Framework Core, olha, aqui no NuGet e do Tools, que são dois pacotes que eu tenho que referenciar. E observe que ele já está usando a versão 2.2 do Entity Framework Core, né? Das ferramentas também. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou definir o relacionamento aqui neste projeto entre a entidade setor e a entidade funcionário, aonde um setor possui vários funcionários. Então, para isso, eu vou aqui na minha classe de contexto e vou definir o método onModelCreating. E aqui eu vou usar a instância de Model Builder e definir o relacionamento usando a Front API. Como eu já mostrei o código, né? Não vou ganhar tempo, eu estou definindo aqui, ó, a instância do meu Model Builder e estou definindo aqui que um setor possui muitos funcionários. Estou começando com a entidade Pi, has many, propriedade de navegação de coleção, with one, propriedade de navegação de referência. Eu já defini o relacionamento um para muitos entre setor e funcionário. Agora eu abrindo aqui, ó, o Package Manager Console, se eu aplicar a migração, dá um Add Migration inicial. Note que eu não tenho nenhuma migração aqui, né, na minha solution. Eu não apliquei nenhuma migração nesse projeto. Então eu vou aqui na janela do gerenciador do console e vou aplicar a migração. Você vai ver, ele vai me gerar o script de migração e nós vamos analisar o script gerado. Então tá aqui, olha, ele vai criar a tabela setores com as propriedades ID e nome, onde a chave primária vai ser o ID, e vai criar a tabela funcionários com as colunas ID e nome e olha aqui o setor ID, a propriedade de sombra que ele incluiu, ele vai incluir isso na tabela, essa coluna. E aqui ele definiu a foreign key, ó, como setor ID. E olha aqui, ó, a ação de onDelete vai ser restrict, ou seja, ele não vai realizar nenhuma ação se eu deletar um setor. Para mim mudar isso aqui vai ser válido tanto se eu usasse aquela abordagem iniciando com a entidade pai ou com a entidade filha. Agora, se eu quiser mudar esse comportamento aqui, eu posso vir aqui, alterar aqui, né? Posso definir aqui, cascade aqui, ó. Essa seria uma das maneiras. Ou então, eu vou deixar como está aqui, ó. Eu vou voltar aqui na minha janela do gerenciador do console e vou dar um Remove Migration. Vou remover essa migração e vou lá no meu código, a nível de código, se eu quiser que ele removeu a migração, então eu vou vir aqui, ó, e posso fazer assim, ó, is required. Então agora eu estou definindo um relacionamento obrigatório. E agora, se eu aplicar a migração novamente, eu vou limpar aqui, vou dar um add migration inicial novamente, ele vai gerar o script de novo, só que perceba, ele gerou o script, só que olha aqui, ó, onDelete cascade. Se eu deletar um setor, ele vai excluir todos os funcionários. A tabela setores ele vai criar com as mesmas colunas, a tabela funcionários com as mesmas colunas e a chave estrangeira também vai ser setor ID. Para concluir, posso aplicar, dar um update, database, só para a gente ver o resultado final. Opa, eu errei aqui, ó, é update database. Então ele vai aplicar essa migração, ó, ele já aplicou, eu vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio. Eu estou usando o banco de dados AADemo, que já foi definido na aula anterior. Eu vou mandar ele atualizar, então eu vou ter as tabelas, ó, funcionários e setores. Então eu vou abrir aqui funcionários, ID nome, ó, setor ID. Ele criou uma coluna setor ID e setores design. Se eu criar um diagrama envolvendo essas tabelas, eu vou criar um diagrama relacionando só setores e funcionários. Eu vou adicionar as duas, vou fechar, olha lá. Ele definiu um relacionamento um para muitos entre setores e funcionários, onde um setor possui muitos funcionários, definindo a chave estrangeira setor ID. Então, na próxima aula, nós continuamos com a Front API. Até lá!